Boa noite, turma, tudo bem? Então, nós estamos estudando aqui, né, pessoal, alguns conceitos de farmacologia. Eu só queria lembrar vocês, né, desse estudo de conceitos de farmacologia, que na semana anterior, não sei se vocês assistiram a aula, mas é importante vocês assistirem a videoaula da semana anterior, para a gente continuar entendendo esses conceitos. Então, vamos aqui, pessoal. O que é um agonista? Um agonista vai ser uma molécula que vai se ligar ao seu receptor e o estabiliza em determinada conformação ativa. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu vou tentar desenhar, tá? Só para vocês entenderem de maneira mais simplificada. Bom, pessoal, vejam aqui só para vocês terem uma noção, tá? Eu vou fazer um desenho, vocês me desculpem que eu vou fazer um desenho com o mouse, então ele fica um desenho ruim, mas espero que vocês entendam. Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Aqui eu tenho um vaso sanguíneo, tá? Então eu tenho esse vaso sanguíneo. Aqui tem um fluxo de sangue em qualquer um dos sentidos, né? Vamos imaginar que o fluxo de sangue está nesse sentido. As células que compõem esse vaso sanguíneo, elas são cheias de receptores químicos. Então vamos desenhar aqui um receptor químico. Claro, né, pessoal? É a nível molecular, é a nível microscópico. Mas eu vou desenhar aqui para vocês terem uma visão didática. Claro, não é desse tamanho, como eu estou falando, é a nível de célula. Né? Uma célula tem vários receptores. Tá? Então eu tenho esse receptor. O que é um fármaco agonista? Um fármaco agonista vai ser um fármaco que ele vai, né, ser colocado via corrente sanguínea, ele vai sair da corrente sanguínea, né, mas ele vai chegar até esse receptor. Então, de azul aqui eu tenho o fármaco, vamos supor. E esse fármaco, eu vou colocar PA de princípio ativo, tá? Princípio ativo. Beleza? Esse princípio ativo, ele vai se ligar a esse receptor. Tudo bem? Então vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é um receptor. Receptor, tá? Então, o fármaco, o princípio ativo, ele veio lá pela corrente sanguínea mesmo, saiu da corrente sanguínea, entrou no tecido, foi lá e se ligou ao receptor. Quando ele se liga ao receptor dessa célula, ele vai causar um efeito. Vejam, são vários receptores que tem aqui nas células, né? Cada célula tem milhares de receptores, né? Então, essas moléculas, quando a gente toma um medicamento, elas vão interagir com esses receptores. Então, quando acontece essa ligação e causa um efeito, vamos imaginar o efeito aqui que causou. Correu, por exemplo, uma vasodilatação. Então, o vaso, ele dilatou, ele aumentou sua espessura, tá? Correu uma vasodilatação, tá? Então, nessa situação aqui, nós temos o que, turma? Nós temos um processo em que o princípio ativo se ligou ao receptor e causou uma ação. Então, significa dizer que esse fármaco aqui, ele foi um agonista. Ao se ligar ao receptor, ele causou um efeito. A gente poderia pegar, né, nesse exemplo aqui, o quê? Poderíamos pegar os medicamentos de pressão arterial, né? Captopril, losartana, que ao se ligar ao vaso, ele provoca essa vasodilatação. Ok, turma? Isso é um agonista. Beleza, pessoal? Então, agonista é uma molécula que se liga ao receptor e o estabiliza em determinada conformação ativa. Só que assim, agonista, ele vai fazer um efeito, tá? O que é um agonista inverso? Apresentam seletividade pelo estado de repouso do receptor.
Então, o agonista inverso, eles vão fazer o quê? Eles vão se ligar ao receptor e, né, vão deixar o receptor sem ativação. Então, imagine vocês aqui, né, outro exemplo aqui. Eu tenho, né, um receptor aqui, tá? Vamos desenhar aqui um receptor. Tudo bem? Eu tenho um receptor e daí vem o meu fármaco. Vem um fármaco aqui qualquer. Vamos desenhar o fármaco de azul. O fármaco ele se liga aqui no receptor e não causa nada, tá? Não causa nenhum efeito. Isso é agonista inverso. Ele vai se ligar ao receptor e não vai causar efeito. Tudo bem? Antagonista são moléculas que inibem a ação do agonista, mas não exerce nenhum efeito na ausência do agonista. Então, o que acontece com o antagonista? O antagonista ele vai se ligar, vamos lá para o nosso desenho de novo. O antagonista ele vai ter especificidade pelo mesmo receptor, então isso que é importante para a gente entender qual é a relação do agonista inverso e do antagonista. Vamos desenhar aqui, ó. Então aqui eu tenho, né, aqui, ó, um receptor, é o mesmo receptor desse fármaco que causa o efeito, mas esse meu antagonista, o que ele vai fazer? Ele vai se ligar a esse mesmo receptor, tá, pessoal? Então isso aqui vai ser um antagonista, um princípio ativo, né? Um fármaco antagonista, tá? Ele vai se ligar aqui, nesse caso, é o mesmo receptor. Ó, eles estão disputando o mesmo receptor. Só que esse princípio ativo, quando se liga, ele causa o quê? Ele causa a vasodilatação. Esse princípio ativo aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai manter, né, a constrição. Ele vai se ligar, mas não vai causar nada, tá? E esse receptor aqui, chamado de antagonista, ele se liga ao receptor, mas não desencadeia a ação. Ou ele bloqueia a ação de um outro receptor, tá? Por que esses termos eles são importantes, pessoal? Porque os fármacos, quando você pega uma bula e você vai fazer a leitura de uma bula, você vai verificar, tá? Que os fármacos, eles, eles vão estar descritos dessa maneira, como agonistas, como antagonistas, como agonistas inversos, né? Às vezes o agonista inverso ele causa o efeito inverso ao agonista, tá? Então é esse tipo de situação. O que é especificidade? É a capacidade de um fármaco reconhecer apenas um alvo. Então o fármaco ele só reconhece um tipo de receptor, beleza? Então ele é específico para aquele tipo de tratamento. A afinidade é a tendência de um fármaco se ligar a um alvo. Às vezes o fármaco pode ser específico por um receptor, mas ele pode ter afinidade por outros receptores. E eficácia é a capacidade do fármaco, uma vez ligado, gerar uma ação biológica. Beleza? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Aqui para a gente entender melhor esse assunto. Vamos pensar assim. Pessoal, tem um fármaco chamado propanolol. Esse fármaco ele é ansiolítico e antihipertensivo. Então ele diminui a ansiedade e ele diminui também a pressão arterial. Como que ele age? Ele tem receptores, aqueles receptores que a gente estava falando lá, né, no pulmão e no coração. Tudo bem?
Então, quando uma pessoa ela toma o propanolol, o que vai acontecer no pulmão? No pulmão vai ocorrer broncoconstrição. Os brônquios eles vão como que fechar, tá? E no coração vai ocorrer o quê? Uma diminuição do batimento cardíaco, uma diminuição da frequência cardíaca para diminuir a pressão arterial. Só que vejam, você tomou um fármaco, ele tinha receptor em 2 órgãos, tá? Ele agiu, quando ele se ligou a esses receptores, ele agiu nos 2 órgãos. Então ele resolveu um problema, que é a diminuição da pressão arterial. Mas ele causou broncoconstrição. Como ele causa broncoconstrição, fechamento do brônquio, pessoas que têm pneumonia, que estão em quadro de pneumonia, ou uma pessoa que é asmática, de forma nenhuma pode tomar esse medicamento. Tá? Então ele foi um agonista. Ele se ligou ao receptor, tá? E causou uma ação de relaxamento. Agora, vejam só o que ocorre no caso da adrenalina. A adrenalina ela pode se ligar a esse mesmo receptor do coração e aumentar a frequência cardíaca, aumentando assim a pressão arterial. Então, para esse tipo de situação, ele é relativo, o que acontece? A adrenalina ela pode se tornar um antagonista. Ela se liga e faz um efeito contrário àquele que a gente tinha, né, a gente queria, beleza? Então o antagonista se ligou, fez efeito contrário. O agonista se ligou, fez o efeito desejado. Tudo bem? Com base nesse mesmo fármaco, o que esse fármaco é? Ele é específico? Ele não é um fármaco específico, porque ele agiu em diferentes receptores, tanto do pulmão quanto do coração. Ele é um fármaco que tem afinidade por quem? Por receptores do coração e por receptores do pulmão, mas ele é não específico. E qual que é a sua eficácia? Bom, eficácia de um fármaco, ele vai ser estudado, tá, turma? A eficácia de um fármaco, ele deve ser sempre estudado. Como assim, estudado? A eficácia, ela tem relação com uma porcentagem de pessoas que sofrem o efeito. Vamos pegar o mesmo exemplo, o propanolol. Se eu aplico o propanolol como ansiolítico para 100 pessoas, se 70, 75 tiveram um efeito, veja pessoal, é 75%, tiveram um efeito, ele tem uma boa eficácia. Se tiveram 90% de efeito, ele tem uma excelente eficácia. Agora, se ele estiver abaixo de 60%, ele tem uma eficácia razoável. Fármacos com eficácia inferior a 50%, eles não são comercializados, eles não passam nos testes que a gente vai estudar na próxima aula. Beleza, pessoal? Vai ficar uma atividade aí, só dessa página aí, valendo aí 1 ponto, tá? E daí, na semana que vem, a gente faz uma meet e fecha esse assunto, ok? Grande abraço a todos.